Eu quero ler uma passagem das Escrituras com os irmãos, para que depois a gente possa refletir um pouco sobre esta passagem, amém? Louvado é o nome do Senhor. E ele diz assim na sua santa palavra: Yeshua estava trazendo orientações ao seu povo, principalmente aos emissários, ensinos, direção. E no capítulo 10 do livro Matitiaco, louvado é o nome do Senhor, ou seja, Mateus, versículo 34 e os seguintes diz assim: quem puder me acompanhar na leitura, capítulo 10 do Evangelho segundo o emissário Matitiaco, ou seja, Mateus, versículo 10, versículo 34, capítulo 10, versículo 34 ao 30, ao final, na verdade, aqui nós vamos até o 42, amém? Que diz assim: não suponham que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os membros da própria família. Quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua estaca de execução e não me segue, não é digno de mim. Quem achar sua vida perderá, mas a pessoa que perder sua vida por minha causa a achará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa que o profeta recebe. E quem recebe o tzadik, o justo, porque ele é justo, porque ele é tzadik, receberá a recompensa que o tzadik recebe. E se alguém der até mesmo um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu talmidi, meu discípulo, eu lhes asseguro, não perderá sua recompensa. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Aqui a leitura que eu gostaria de fazer, esta leitura ela fala sobre seguir ao Senhor. E ela fala sobre um caminho estreito, que muitas vezes não é o caminho mais fácil. E por isso também não é a maioria que segue esse caminho, mas é um caminho que vale a pena. Porque é um caminho, como eu havia dito anteriormente, de nada adianta a pessoa correr, mas sem sentido. Imagine uma corrida, uma maratona. A pessoa é o melhor corredor que existe, o melhor corredor do mundo. Mas em vez de ele começar a corrida na direção certa, ele começa no sentido contrário. Ele nunca vai ganhar essa corrida. Na nossa vida, não adianta só andar, correr, mas sem direção. O mundo muitas vezes corre. Você vê muita gente correndo de um lado para o outro, muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas de tanto trabalhar, de tanto procurar a felicidade e não encontram, por falta de conhecer a palavra. Mas quando você decide andar no caminho do Senhor, pegar aquela pista reta, correta, a palavra diz que você se tornará inimigo. Muitas vezes a sua própria família, o seu pai, a sua mãe, porque muitas vezes se aquela pessoa ela anda no mesmo sentido do que o mundo, você vai estar no sentido contrário. Muitas vezes a sua prioridade já não vai ser mais a mesma dos seus familiares. Sua prioridade não vai ser mais conquistar muitas coisas, ou muito dinheiro, ou muito sucesso, ou ter um nome que todo mundo bata palma. Mas a sua prioridade agora é agradar ao Senhor. A sua prioridade agora são as coisas do Criador. A tua prioridade agora é a palavra do Criador. Amém?
a tua prioridade é outra, a tua direção já não é mais a televisão, já não é mais tantos livros, já não são mais as ideias do mundo, mas agora a tua direção é a palavra que liberta. Então você vai ser diferente, e tem que ser diferente, porque se o sal perder o seu sabor, ele não servirá para nada. Se você, que é um sal, se tornar só uma coisa sem sabor, ou seja, você se mistura com a sua família, com seus amigos e não faz diferença, porque o sal faz diferença na comida. Você pode ver, você pode comprar tanta coisa, até cara, para pôr na comida, mas uma coisa que todo mundo percebe é o sal. O sal faz uma diferença tremenda. Só que se você for como um sal sem sabor, ou que seja uma areia, uma coisa que não tem sentido, você pode estar no meio dos seus familiares, amigos, e vai ser como eles. Então o Senhor diz: eu vim trazer divisão entre quem é santo e quem não é, divisão entre quem serve e quem não serve. Ele mesmo diz: eu vou separar uns na minha direita e outros à minha esquerda, uns para a vida eterna e outros para a morte e condenação. Então é essa divisão aqui. Ele veio trazer espada, divisão, separação entre luz e treva, porque para o mundo tudo é a mesma coisa. Para o mundo, você fala que é treva, que é preto, e aí diz: ah, mas é tudo relativo. Mas para o Criador não. Para o Criador, trevas é trevas, luz é luz, certo é certo, errado é errado. Os mandamentos dele são os mandamentos dele, não é qualquer coisa, não pode andar de qualquer jeito, porque o Senhor, Ele nos dá um caminho reto para seguirmos, amém? Então nós precisamos andar neste caminho. E você imagina que ele diz: os inimigos do homem serão os membros da própria família. Claro que muitas vezes os inimigos são de vários lugares, mas o mais difícil é quando vem da própria família, ou que seja, do seu próprio convívio. E quantas pessoas ainda não deixaram a idolatria, porque diz: ah, mas a minha mãe, o meu pai, o meu avô é que me deu, é que me ensinou. Quantos não deixaram ainda a feitiçaria, porque diz: mas eu aprendi com meu pai, a minha família é a origem. Quantos não deixaram ainda as drogas e outras coisas mais, porque, ah, mas o meu amigo tão querido é que me mostrou esse caminho. Então o Senhor Ele precisa fazer uma divisão. Abraão é um exemplo que a gente usa sempre: sai da terra da tua parentela, ou seja, divisão. É necessário que haja uma separação. Não quer dizer que você vai odiar as pessoas, porque ainda que sejam inimigos, a palavra do Senhor diz, e Yeshua ensinou: ame os teus inimigos, ore por eles, abençoe quem te maldiz. Mas você não pode se misturar, porque se você se misturar, quem é que vai trazer a verdade para eles? Se você quer uma luz se tornar trevas, quem vai brilhar a luz? Quem vai fazer a diferença? Então ele coloca aqui: você quer me seguir? Então ele diz: quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Tem uma outra passagem que diz: quem não aborrecer o seu pai e mãe, não é digno de mim. O que isso significa? Não quer dizer que você deve odiar, desprezar, desrespeitar, mas o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Quantas vezes nós tentamos caminhar com o Senhor, colocando Ele em segundo, em terceiro lugar? O Senhor não aceita. O lugar dele é o primeiro. Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem que estar em primeiro lugar. Por isso Ele diz isso. Ele diz: muitas vezes você terá que tomar atitudes que vão desagradar as pessoas ao seu redor, inclusive aqueles que você ama, seus familiares, amigos. Mas se você não estiver disposto a aborrecê-los para me agradar, para andar nos meus caminhos,
você não é digno de mim, você não vai conseguir me acompanhar. Quem não tomasse estaca de execução, morrer para si mesmo, para poder ganhar outras coisas, né? Porque muitas vezes a gente quer ganhar, mas não quer perder nada. Mas nós temos que perder algo para ganhar algo. É como um copo cheio, se nós não esvaziarmos, não tem como encher com outra coisa. Então a nossa vida, nós temos que nos esvaziar do velho homem, do pecado, para poder ser uma nova pessoa, uma nova criação na presença do Pai Celestial. Amém? E aí ele diz: se você está comigo nesse caminho, olha o que acontecerá. Quem te receber, recebe a mim. Porque quem achar a sua vida, perderá. Ou seja, você que acha que tem o domínio, você que está tão maravilhado com a sua vida, você que não quer nunca partir porque essa vida é tão agradável, você faz os seus planos, você corre atrás deles, ou seja, nunca há espaço para o Criador falar. Então aquele que achar a sua vida, perde a sua vida. Mas a pessoa que perder sua vida por minha causa, que abrir mão daquela vida que pensava, eu queria ser assim, 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 agora eu tive um encontro com o Senhor, agora eu me entreguei ao Senhor, então eu pego aqueles meus planos, entrego ao Senhor. Muitos eu jogo fora, outros talvez eu não tenha que jogar fora, mas o Senhor vai mudar a forma de eu enxergar. Talvez era uma coisa que eu tinha como número 1 na minha vida, o meu trabalho, o meu casamento, e o Senhor, Ele talvez não tire isso de mim, talvez tire, talvez não, mas agora já não é mais o primeiro lugar, já não é mais como eu idealizava antes. Então é perder a sua vida, aquela vida que era sua, que você mandava, que você reinava, que você fazia do seu próprio jeito, que eu fazia do meu jeito, para que nós possamos dizer: venha a nós o teu reino, assim é feita a tua vontade. E aí, quando nós entregamos, o Senhor então opera, e Ele diz: a pessoa que perder sua vida por minha causa, a achará. E aí então, quem te receber, recebe a Ele. Quem te der um copo de água fria, está dando para o próprio Criador. Você estará representando o próprio Pai Celestial nesta terra, e levando esta luz a muitas pessoas. Amém? Então existe um hino de louvor que fala sobre isso, que fala que não é fácil esta caminhada, no sentido de que não é o caminho de facilidade. Não quer dizer que é ruim, que é penoso, que é triste, não é isso. Mas quer dizer que não é o caminho da facilidade. O caminho da facilidade é aquele que a pessoa, em vez de trabalhar, vai pedir e vive sempre de sobra, mas ela nunca percebe que a vida dela podia ser muito mais do que está sendo. Ou a pessoa que vai traficar na esquina, e aí ele ganha fácil, mas ele não percebe também que ele perde fácil, e muitas vezes o que ele ganha é 1 e ele perde 10. Isso é facilidade. O Senhor não está nos chamando para facilidade, o Senhor está nos chamando para um caminho onde o fardo é leve, o jugo é suave, mas é um caminho sério. Não é um caminho que eu vou viver buscando atalho. E esse hino eu gosto, porque eu creio que ele represente um pouco do que é servir ao Criador. Porque às vezes servir ao Criador está até na moda, mas a gente tem que ter disposição de ser como um farol à noite. O que é um farol à noite? No momento em que tudo está em trevas, em que as pessoas estão nas trevas, estão se entregando aos seus prazeres, você fala: epa, eu não, eu vou ser uma luz em meio às trevas. Então você vai no lugar, todo mundo começa a beber, todo mundo começa a falar coisa que não edifica, e você diz: eu não, eu vou ser uma luz em meio às trevas. É fácil? Nem sempre, porque aquilo é uma influência tão grande, a tentação de abrir a boca para falar o que não deve, mas você se segura.
A tentação de estar no meio de pessoas usando droga, bebida, principalmente quem já bebeu, quem já usou droga, quem já fumou. A tentação de voltar atrás. Mas você diz, não, eu não vou ser trevas, eu vou ser luz, mesmo em meio às trevas. Porque ser luz em meio à luz até é fácil, talvez. Você está no meio de todo mundo louvando, você louva. Amém? Agora louve no meio de pessoas que estão murmurando, ou no meio de pessoas que estão falando só do mundo, músicas mundanas. Já não é tão fácil assim. Então é uma luz em meio às trevas. É uma ponte sobre as águas. Então quando todo mundo só pensa em atravessar, e quem vai servir de ponte? Quem que vai servir, melhor dizendo? Yeshua veio para servir e não para ser servido. Mas muitas vezes a gente quer ser servido, ou a gente quer ficar de braço cruzado, na hora em que mais precisa. E aí você vai ser uma ponte sobre as águas, que leva as pessoas de um lado para o outro, da morte para a vida, das trevas para a luz. Amém? Um abrigo no deserto, naquele calor intenso, você se colocar como um abrigo de uma vida. Então você orar, interceder, se colocar nas brechas, como a gente diz, né? Nas brechas por uma vida, por uma causa. Nem sempre nós queremos ser isso. Nem sempre é fácil, mas vale a pena. Amém? Uma alma vale mais que o mundo inteiro.